Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 1. O desabafo de um profeta que sentia as dores daquele povo, que não mudou. Ora obedece, ora desobedece. Ora diz, eis-me aqui, ora é como Jonas, foge da raia. Mas não adianta fugir não, gente. É melhor ficar e encarar, porque quando a gente não vai no nosso nome, a gente vai no nome do Senhor. Então, não temas. Vai no nome do Senhor que Ele vai te dar a vitória. Versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, Ele voltou a sua mão contra mim vez após vez o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, Ele rejeita minha oração. Ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e me despedaçou, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Me tornei objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Me fez comer ervas amargas e me fartou de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso eu digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Eu me lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Irmãos, que palavra! E não era qualquer um, era um homem de Deus. Era um homem que andava na presença de Deus, tinha compromisso com Deus e estava sofrendo isso por causa do pecado do povo. Por causa da rebelião, por causa da desobediência, por causa dos pecados, das rebeldias de Judá e Jerusalém. Porque, irmãos, por mais que nós sejamos povo de Deus, primeiro, Jesus disse que teríamos aflições. E segundo, irmão, a gente não é perfeito não. Quando a gente erra, quando a gente dá brecha, a gente sofre as consequências. Israel foi um povo, eu creio que tirado do coração de Deus. Às vezes, para quem não sabe, Israel, nação, Israel. Irmãos, Israel foi um homem que começou a vida toda atrapalhada, que foi Jacó. Deus teve um encontro com Jacó, Jacó teve um encontro com Deus, nunca mais ele foi o mesmo, e Deus mudou o nome dele. E de Jacó, que muitos dizem ser por trapaceiro pelo que ele fez com Esaú, seu irmão, Deus transformou ele num escolhido, e dele fez uma nação escolhida, exclusiva, separada, consagrada para ser governada pelo próprio Deus de toda a terra. E ainda assim, constantemente, ora o povo obedecia, ora o povo desobedecia. Ora o povo fazia o que Deus queria, ora o povo fazia o que Deus não mandava fazer. Ora o povo adorava Deus, ora o povo adorava imagens. E o castigo chega, irmão. Você que é pai, eu acredito, se você ama o seu filho, você disciplina por amor. É a Bíblia que fala, usa a vara. Não é para espancar e sangrar não, mas ali, pelo menos um susto para mostrar que ele está errado. E Deus às vezes dá um susto na gente, não dá, Luiz? Oi, irmão. Quem tem sido muito assustado aí ultimamente? Mas a gente vai aprendendo. A gente vai entendendo.
A gente vai compreendendo o querer do Senhor. A gente passa a errar menos. Quando a gente se converte, irmãos, a gente pede tanto perdão, é tanta coisa que você precisa ser liberto. Mas à medida que o tempo passa, graças a Deus, a gente erra menos. A gente aprende a glorificar, a gente aprende a confiar, a gente aprende a depender. Mas Deus, Ele corrige o povo que Ele ama. E por causa disso, o povo, que era a princesa amada, exaltada, ela passou a ser uma vergonha. Todos que a honravam, agora a desprezavam. Aqueles que viviam, eles viviam para trocar os seus tesouros por um prato de comida. Tamanha era a humilhação e a correção. Os profetas já não recebiam mais visões do Senhor. Irmãos, pensa nisso, é pior do que passar fome. É você falar com Deus e Ele não te ouvir, não te responder. Irmãos, o povo perece aonde não há presença, palavra, profecia bíblica, o povo perece. Os profetas já não tinham mais visões, pelo contrário, eles pregavam mentiras. Eles pregavam o que Deus não mandava pregar, eles inventavam, e nós temos vivido muito isso nos dias de hoje. Eles não querem ter o trabalho de se consagrar, de se santificar, de viver a palavra, e então pregam o que não existe. É onde muita gente sai da igreja. Tem mentira, tem lorota, fala e não acontece, falou que eu ia ganhar, porque o povo às vezes também está atrás do que Deus pode dar, né? Não está atrás da face do Senhor. E então eles só profetizavam falsidades, enganos e inutilidade. O próprio Deus derrubou tudo sem piedade. Ele permitiu que o inimigo zombasse deles e o poder dos adversários fosse exaltado. E então o profeta, ele entrou numa crise terrível. Eu acho que ele estava sofrendo mais do que o povo que estava em pecado. Ele gemia, a alma dele sangrava, e nós vimos no discorrer desse texto um pouco do que aquele homem expressou no papel que ele estava sentindo por aquela nação. Irmãos, e quando vem a dor do pecado, quando vem a dor das aflições, quando vem a dor da perda, a dor do luto, a dor das tragédias, isso domina a mente da gente. Parece que tem época que a cabeça da gente ela vai ficando pequenininha, é como se algo fosse oprimindo, comprimindo, apertando, que chega uma hora, irmão, dificilmente você começa a achar uma saída. Primeiro que a Bíblia fala que a gente já não sabe orar como convém, mas a gente ainda fala umas palavras ao Senhor, mas chega um momento que você não sabe falar nada. Tem dia que a melhor oração é o silêncio, são as lágrimas, são os gemidos, os uivos de aflição. E você olha para um lado é luta, você olha para o outro é luta, e você olha para trás é dificuldade. E aí chega um ponto que você vai se sentindo tão pequenininho. Isso vai oprimindo, definhando a fé. Nós temos que cuidar disso aqui, ó. Nós temos que guardar a nossa mente. Nós temos que todos os dias orar: Senhor, leva minha mente cativa no trono do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda, blinda minha mente com o capacete da salvação. Senhor, leva minha mente até a Ti. Senhor, não me deixe atordoado e confundido, porque às vezes a gente fica. Eu me lembro uma vez, eu peguei o metrô no centro da cidade, e quando eu parei na estação Santo Inês, eu me lembro que eu desci, coisa para mim costumeira na época, eu desci, aquela multidão, eu fiquei olhando para um lado e para o outro, assim, para onde que eu vou? Já aconteceu com você que tem uma hora que parece que você fica... E eu fiquei assim, para que lado que eu vou? Uma vez descendo um morro de moto, eu estava tão atribulada que eu me esqueci como é que passava a marcha. E descendo, irmão, e eu estou Jeová, é para cima, para baixo, qual que é primeiro, qual que é segundo? Irmão, eu fiquei perdido. Tá rindo, né, irmão Zé Carlos? Irmãos, isso aqui às vezes é uma bomba relógio. Irmãos, a pessoa cuida da
cabelo, cuida da roupa, perfume, sapato, tá no naipe, tá nos trinques. Mas se você não cuidar disso aqui, já era. A casa pode estar limpa, você acaba de dar aquela reforma, o piso do sonho, a parede, o ventilador, aquele ar-condicionado, já pensou aquelas janelas que abrem automático? Tudo do bom e do melhor. Aí você deita naquele sofá com pelo de ovelha, aquele travesseiro com pluma de ganso, o colchão de 15 mil reais, aquele que... Sabe aqueles colchão assim? Irmão, se isso aqui não tiver bom, nada presta. Nós vivemos um tempo assustador, que de repente um cara que a vida inteira ele era tão tranquilo, ele era tão prestativo, sempre foi um bom vizinho, dá um tiro na cabeça, mata a mulher e os filhos. Nós vivemos um tempo em que adolescentes, crianças, 6, 7, 8 anos, amarram uma corda no pescoço e se mata. Vivemos um tempo em que as pessoas estão surtando, e o que dizer do trânsito? Os pais não têm paciência com os filhos. Às vezes o filho acabou de chegar do hospital recém-nascido, o filho tão sonhado, o bebê chora, a pessoa fica tão louca, tão com a mente tão fora de si, que ela é capaz de dar um soco, um murro na cabeça de um recém-nascido. Vivemos dias maus, difíceis. E se você não cuidar, não guardar dessa caixa aqui, meu irmão, você vai perecer. Às vezes nós chegamos aqui, culto de libertação, eu vou orar, eu preciso ser liberto disso, daquilo, amém. O Senhor liberta do vício, liberta da prostituição, liberta da droga, liberta da cachaça, do adultério, liberta da mentira, liberta de tudo. Mas aí a gente ora, o demônio estripuxa, sai. Mas isso aqui, você tem que cuidar da sua cabeça. O profeta, irmãos, um homem de Deus, ele chegou a um ponto que parecia que ele ia perder os sentidos. E então ele fala: eu me lembro da minha aflição, do meu delírio, irmãos, delírio. Eu me lembro da minha amargura, eu me lembro do meu pesar, eu me lembro bem disso tudo, e a minha alma desfalece. Tem lutas que tiram as nossas forças. Tem causas que quando a gente vai orar, a gente não consegue falar, a gente só chora. Às vezes você está feliz, você está alegre, e quando toca naquela ferida, parece que a gente fica meio bambo. E o profeta, ele faz essa declaração, ele começa a pôr para fora. Mas diante do Altíssimo, irmão, pelo amor de Deus, tem gente que vai para a internet: estou triste, estou chateado, fui despedido, fui traído, estou deprimida. A misericórdia, gente. O inimigo pega isso de mão cheia, beleza. Olha só, também fica se mostrando bom. Irmão, entra para o quarto, fecha a porta, só você e ele. Fala tudo para ele, fala para ele: eu estou triste. Faz igual o profeta: Senhor, a minha alma está desfalecendo, eu me lembro da luta, eu me lembro do amargo, eu me lembro do pesar. Senhor, está acontecendo isso no meu casamento. Senhor, problema com meu filho. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, olha as dívidas. Senhor, a minha saúde, o laudo foi negativo. Senhor, abra com ele, fala com ele. Porque toda vez que você abrir com a pessoa certa, ele vai te dar a resposta certa. E nesse momento de desabafo, que ele colocava todo o fel, todo o amargo para fora, eu creio que o Senhor começou a renová-lo. Porque ele então disse: todavia, apesar de toda essa dor, apesar de toda essa tristeza, amargura, apesar de todas as lutas e aflições, apesar desse peso, dessa opressão, desse juízo, apesar de tudo isso, Senhor, eu me lembro também daquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que a gente ainda não foi consumido. E ele continua dizendo: porque as suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Grande
grande é a sua fidelidade. E então eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E é bom esperar tranquilo a salvação do Senhor. Apesar da luta, do delírio, do amargo, ele também começou a trazer à memória o que podia dar a esperança. Eu quero te fazer um convite, a pedir ao Senhor que te liberte de todo o peso, toda a opressão, toda a angústia, toda a dor, toda a pressão. Irmãos, tem luta que você está carregando que sua mão não pode fazer nada. Irmão, tem coisa que o médico não faz nada. O médico não salva a si mesmo. Tem coisa que o marido, o dinheiro, o plano de saúde não pode fazer nada. É por isso que nós devemos finalmente trazer à memória quem pode nos dar esperança. Porque tudo vem dele. Eu tive uma experiência tremenda em relação a isso semana passada. Eu estava na minha casa, irmãos, eu estava lendo a Bíblia. Eu estava tranquila, eu estava lendo aquelas revistas para Portas Abertas, obrigada. Eu estava lendo uma coisa, irmãos, eu estava lendo, aprofundando, eu estava ligada em Deus. E aí, de repente, surgiu uma situação. E diante daquilo que estava diante dos meus olhos, assim, irmãos, questão de segundos, porque para nos desestruturar, uma notícia, uma coisa que você vê. E quando eu vi aquilo, eu comecei a mergulhar naquilo, porque eu precisava me aprofundar, mas é impressionante como que o corpo reage. O coração acelerou. Irmãos, o meu coração batia tanto que eu fiquei incomodada. Não sei se aconteceu com vocês, me incomodava, eu sentia. Quando eu olhei assim para a blusa, eu via, igual quando o nervo, ele está saltando. E aquilo eu comecei a ficar apavorada. E aí a mente já funciona. Eu vou fazer, eu vou tomar essa atitude, eu vou resolver, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Irmãos, misericórdia, eu comecei a perder o controle. E graças a Deus que o Espírito Santo, ele existe, ele nunca se afasta de nós. Naquele momento, aleluia, no meio, eu acho que igual o profeta, no meio daquele tumulto, aquele tsunami de informações, o coração acelerado, a perna bamba, eu vou fazer, é agora, eu vou tirar isso a limpo. E de repente eu falei: Senhor, me fala o que eu faço. Por favor. Aí eu começava a respirar fundo. O que eu faço? Senhor, eu não quero fazer nada de mim mesma. Senhor, me ajuda. Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, eu fui clamando, Senhor, o que eu faço? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, fala comigo. Senhor. E aí o Senhor me levou lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, ele existe, porque não é possível. Ele falou comigo: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aquilo, irmãos, é como se um bombeiro pegasse aquela mangueira e no fogo. Eu coloquei o tapetinho no chão, fui para minha sala, dobrei o joelho e comecei a orar em cima dessa palavra: é o teu Espírito que vai agir. Essa batalha não é minha. Eu não posso, mas o Senhor pode. Quem trabalha na mente do homem é o Senhor. Não é por força, não é na minha violência, não é por muito falar. Eu creio que o mesmo Espírito, comecei a lembrar das passagens bíblicas e trazer à memória aquilo que me dava esperança. E o Espírito Santo foi me acalmando. Depois de uma hora eu estava alegre, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Irmão, se a gente não vigiar, a gente suicida. Às vezes eu fico vendo matérias que antes eu não entendia. Quando eu ouvia falar, pastor suicidou, pastor, eu ficava pensando: mas é um absurdo, um homem de Deus tem contato com Deus, tem comunhão com Deus. Mas como é que um pastor que conhece a verdade, que pode orar e repreender esse desejo de morte? Como assim? Levita, obreiro, missionário, como
como assim? Como que suicidou? Mas como? Como? E várias vezes eu passei situações que eu entendi que se eu não clamasse na hora, que se eu não buscasse em lágrimas, gemidos ao Senhor, irmãos, até eu fazia besteira. Nós precisamos orar para Deus libertar nossa mente todos os dias. Nós precisamos clamar para Deus trabalhar na nossa mente todos os dias. Irmãos, às vezes a vida corrida é o trânsito caótico, são finanças, essas novas leis podres que estão surgindo. Irmãos, nós vivemos num mundo de fato tenebroso, que jaz o maligno. Eu não sei se vocês receberam um vídeo, porque vídeo circula rápido, de um homem irado, mostrando a mamadeira de uma criança, que segundo ele deu numa creche. Não sei se vocês receberam. E naquela mamadeira, quando ele abriu o bico, até então uma mamadeira normal, com a tampinha rosa, e ele falando o absurdo, o que eles querem implantar na escola, o que o governo quer enfiar a goela abaixo. E quando ele tirou a tampa daquela mamadeira, irmão, se a gente segurar, a gente peca. O bico da mamadeira é o formato de um órgão genital de um homem. Quem viu esse vídeo? Ninguém viu? Vou mandar no grupo aqui da igreja. Ô, irmãos, aquilo ali, irmãos. Irmãos, pasmem vocês. Era o formato, irmão. Igualzinho. Querendo forçar as crianças. Eu nunca vi uma época que fosse tão grande a perseguição, a sede em cima das crianças. Às vezes uma pessoa, uma sozinha, é pega com mais de 30 mil filmes pornográficos com crianças. Explícito. Eu vi uma reportagem que um advogado, o cara forma, ele estuda para ele defender, para ele... Irmãos, eu não sei se ainda existe isso, ou é só no filme que a gente vê. Eles fazem um juramento aqui, muitos em cima da Bíblia, para julgar com justiça. Um advogado foi preso com no mínimo 30 mil vídeos. Pesado, com crianças. Irmãos, você abre o celular, às vezes o que você não quer ver chega de repente. Você vê notícias na televisão, você ouve nos rádios, você vê nos jornais sanguinários de 25 centavos da vida. O que está acontecendo nesse mundo não é brincadeira, irmão. Se você não trancar sua mente em Cristo, você vai surtar e vai cair. Por que a Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia? Blinda a sua mente. Tranca a sua mente no trono, queridos. A nossa luta não é contra carne e sangue, são principados, potestades, forças do mal que agem nas regiões celestiais. Você não vai usar a sua mão, a sua força na luta. Você tem que ter a mente de Cristo para lutar da forma certa e resistir ao diabo para ele fugir de você. As armas que Deus nos dá são poderosas para destruir cadeias, barreiras, obras malignas do inferno. Porque as pressões, quanto mais elas passam, mais elas aumentam. E as pressões que vêm na mente, elas se espalham pelo corpo. São transtornos bipolares, transtornos alimentares, ataques de pânico, surtos psicóticos, depressão, angústias, crises existenciais, loucuras e até suicídio. Irmão, a vida não está fácil para ninguém não, mas para nós tem solução. Mas você precisa estar enraizado nele. Enraizadas, né? O tema do Congresso de Mulheres. Se você não tiver uma raiz firme no tronco de Jessé, você não vai resistir. Você vai pregar para os moradores de rua aí, 98,9% é desviado. Pastor, missionário, obreiro, líder de oração, intercessora. Eu cantava, eu era itinerante. Irmãos, o diabo não está preocupado com quem está caído, ele vai tentar trabalhar na nossa mente. Nós precisamos manter a nossa mente ligada.
O que fortaleceu o profeta, o que manteve ele de pé, foi ter trazido a memória, apesar das lutas que de fato são reais. Mas é ele trazer a memória, esse Deus que também é real e nunca abandona o filho seu. Um Deus que é justo, um Deus que não dorme, um Deus que é fiel. Irmãos, Deus não dorme. Irmãos, às vezes eu fico assustada com Deus. Uma vez comentando com a minha mãe, eu falei: mãe, meu coração treme, sabe por quê? Na minha mente, eu fico imaginando Deus lá do alto, vendo tudo. Irmãos, nada esconde do Senhor. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Eu vi uma reportagem ontem que, segundo o pai, ele confundiu a namorada com a filha de 7 anos. Imagina, irmãos. Tem gente que não acredita que o capeta existe. A menina dele como se fosse a namorada, 7 anos de idade. Aí eu falando com minha mãe, para pensar. Deus está vendo tudo. E parece, até então, que não está acontecendo nada. Muitas vezes o errado está passando pelo certo, o injusto está ganhando como justo, os presos estão sendo presos, os inocentes estão sendo presos, os culpados estão sendo soltos. E isso me assusta. Porque se lá em Sodoma e Gomorra, que relatou muito menos do que a gente está vivendo hoje, caiu fogo e enxofre, irmãos, continua fiel. Continue o santo a se santificar. Continue o puro a se purificar. Continue fiel. Eu quero orar nesse momento pela sua mente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. E que não fique apenas nessa oração, saia daqui pedindo a Deus o capacete da salvação e a mente de Cristo. Quando você for deitar, se ajoelhe de pé ou sentado, Senhor, tem misericórdia, não me deixe cair em tentação e me dá a mente de Cristo. Abri os olhos pela manhã, ainda deitado, Senhor, me dá a mente de Cristo, mantenha a minha mente nas coisas do alto e não me deixe cair em tentação. Senhor, eu te peço, blinda a nossa mente com o sangue do Senhor. Meu Deus, eu te peço, nos mantenha firmes. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, nos dê graça para suportar os ardis do maligno. Senhor, nos dê força para resistir ao diabo e nos ensina a lutar da maneira certa. Senhor, eu te peço, leva a nossa mente cativa no trono e nos dê a mente de Cristo, a direção do Espírito Santo, a orientação dentro da palavra. Senhor, não nos deixe assinar nada, não nos deixe responder a nenhuma proposta sem antes dobrar os joelhos e pedir a tua orientação. Eu te peço, Senhor, nos ensina a fazer a tua vontade, nos ensina a dizer sim, eis-me aqui, eu quero a sua vontade acima da minha. Nos ensina, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, porque infelizmente vivemos num tempo em que muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, estão caindo e não têm conseguido se levantar. Tem misericórdia, meu Pai. Fortaleça o fraco, levanta o caído e nos dá força, meu Pai, para não olhar para trás, mas para prosseguir em fé. Espírito Santo, obrigado por cada livramento de loucura que o Senhor nos deu. Obrigado por cada vez, ó Pai, que o Senhor trouxe paz e refrigério em meio às guerras na nossa alma. Continua conosco, Espírito de Deus. Continua conosco. E que nós, de fato, tenhamos a mente de Cristo em nós. Firma os nossos pés, firma os nossos passos e nos ajude a ser fiel até o fim. Porque só aquele que perseverar até o fim, for fiel até a morte, é que receberá a coroa da vida. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque aquele que nos chamou é fiel para nos sustentar firmes até o fim. Só você que vai sair daqui, vai orar pela sua mente, aplaude ao Senhor, glorifica ao Senhor. Aleluia.